Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, preparados? Vamos começar mais uma aula de teatro para idosos aqui no terceiro ato. E aí, vamos lá? Solta a vinheta. Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de teatro aqui no canal Terceiro Ato. Tudo bem com vocês? E aí, como é que anda a vida? Como é que andam as coisas? Pessoal, hoje eu preparei uma atividade muito interessante que vai envolver memória, criatividade e atenção. Ou seja, esses são os pilares do nosso trabalho aqui e eu sempre trago isso à tona em todos os nossos vídeos. Mas, antes de começar o nosso primeiro exercício, eu quero te fazer uma pergunta. E aí, como estão os seus sonhos? Os sonhos que eu digo não aqueles que a gente sonha quando dorme, mas aqueles que a gente sonha quando estamos acordados, que tem a ver com o nosso desejo, com a nossa vontade de fazer coisas. Então, eu quero fazer uma provocação para você aí. Me conta uma coisa. Como é que andam os seus desejos, as suas vontades, os seus projetos de vida? Você tem pensado nisso? Você tem pensado em fazer uma grande viagem ou uma pequena viagem depois que essa pandemia acabar? Ou fazer um curso novo? Ou fazer uma pequena reforma? Ou uma grande reforma na sua casa? Enfim, trocar de carro ou não ter mais carro e só usar transporte público e talvez os transportes de aplicativo? E aí, eu queria saber, será que você poderia compartilhar conosco quais têm sido os seus desejos e as suas vontades para o futuro? E eu pergunto isso para vocês porque é muito importante que a gente pense, que a gente sonhe, que a gente deseje coisas para a nossa vida. E muitas vezes a sociedade, de uma forma preconceituosa, imagina que a pessoa idosa já não tem mais desejo, já não tem mais vontades, já não tem mais projeto de vida. E isso é uma grandíssima bobagem. É um pensamento que não tem absolutamente nenhum fundamento e nenhuma verdade. E o meu convite a você que está me vendo agora é exatamente essa, é se provocar para pensar quais são os seus sonhos e quais são os seus desejos. E não pare de sonhar, não pare de desejar coisas, porque isso gera movimento, isso gera estímulo para nós, certo? E se você quiser, fique à vontade, escreva aqui para nós nos comentários quais são os seus sonhos e quais são os seus desejos. Aí, pensando numa realização futura. Tudo bem? Antes da gente fazer a nossa primeira atividade, eu já quero pedir para vocês prepararem o seguinte. Hoje, para a nossa segunda atividade, nós vamos precisar de 3 objetos. Pode ser o objeto que você quiser. Pode pensar aí na sua casa, o objeto que você quiser, está completamente livre, tá? Eu escolhi um livro, um relógio e uma mochila, tá bom? Você pode escolher uma panela, um perfume, o que você quiser, tá? Um relógio, um celular, isso para nossa segunda atividade, tá bom? Já vai pensando que daqui a pouco nós vamos usar. Antes, vamos aqui para a nossa primeira atividade. E a nossa primeira atividade de hoje, nós vamos trabalhar um pouco o nosso corpo. E nós vamos pensar no nosso corpo da seguinte forma, que o nosso corpo ele sempre vai começar no movimento de expansão, ou seja, de abertura, de dentro para fora, tá? Então a ideia é a seguinte, ó, eu vou começar esticando os meus braços lá na frente e vou fazer aquele meu famoso exercício do chuveirinho, que é abrir e fechar as mãos 10 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Agora você vai fazer o seguinte, ó, você vai cruzar aqui os braços, o nosso escudo, e nós vamos fazer esse movimento, ó, abriu, fechou, 10 vezes, tá, ó, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Boa! Agora nós vamos subir os ombros, erguendo os ombros, e nós vamos imaginar que o nosso ombro é um elevador. Então, esse elevador, ele vai subir 3 andares, tá bom? Então, vamos imaginar que aqui no térreo, ele vai subir 1, 2, 3, 3 andares. E vai descer também 3 andares, tá certo? Então, vamos lá. Relaxa, solta os ombros, solta, 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 solta. Deixa o corpo solto. E aí, relaxou? Olha o elevador subindo. 1, 2, 3. Descendo. 1, 2, 3. Novamente, sobe. 1, 2, 3. Desce. 3, 2, 1. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, o nosso elevador vai subir 4 andares, tá bom? Então vamos lá, 4 andares, 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Observem o seguinte, parece que tem um espaço maior de um andar para o outro, né? Não tem problema, porque nós vamos aumentar aí o número dos andares do nosso prédio, para o nosso elevador subir e descer, tá? Então vamos lá, mais uma vez, 4, 1, 2, 3, 4. Daria para subir mais, não dá? Ótimo, então na próxima a gente vai subir mais um andar. Descendo, 4, 3, 2, 1. Agora vamos subir 5 andares. 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo. 1, 2, 3, 4, 5. Observem o seguinte, pessoal. É muito importante que nesse exercício não tenha tensão, tá? Meu corpo não precisa ficar duro, porque isso pode tensionar e doer. Não é essa a intenção. A intenção é despertar o nosso corpo de uma maneira leve, suave e gostosa, sem tensão. Ok? Mais uma vez, subindo 5 andares. 1, 2, 3, 4, 5. Descendo 5 andares. 5, 4, 3, 2, 1. Agora, nós vamos imaginar esse movimento aqui, ó. Um braço vai e o outro vem. E os joelhos estão flexionados. Professor, eu estou sentado. Posso fazer sentado? Pode fazer sentado. Comece a contar comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, cruzando aqui na frente, ó. 1, esticou. 2, esticou. 3, esticou. 4, esticou. 5, esticou. 6, esticou. 7, esticou. 8, esticou. 9, esticou. E 10, esticou. Ai, ai. Inspira e solta o ar pelo nariz. Inspira e solta o ar pelo nariz. Agora a gente vai fazer uma pequena dança. Lembra que eu falei lá no começo que o nosso movimento era de expansão? Eu começo do micro e vou para o macro. E nós vamos imaginar, eu vou dar uma referência para vocês. Sabe a água viva? Que ela faz assim, ó, né? Aquele movimento de abrir e fechar. Então nós vamos imaginar, eu quero convidar vocês a fazer um exercício comigo agora, imaginando que nós somos uma água viva, tá? E essa água viva, ela tem movimentos leves. Ela se movimenta pelos oceanos de maneira leve, serena, de uma maneira muito tranquila, tá?
Então nós vamos imaginar, e o nosso corpo todo, ele faz parte de um todo. Nosso corpo todo faz parte de um todo, que é a água viva. Então eu sou inteiro uma água viva. Você aí também, tá? Vai entrar uma música muito gostosa e nós vamos pensar nesse movimento aí da água viva. Atenção! 1, 2, 3, solta o som, Gabi! Cada um a seu tempo, não pode ter dor, só amor. Ó, água viva. Cresce. Professor, eu estou sentado, dá para fazer? Dá para fazer do jeito que você quiser, onde você estiver, tá bom? Ó. Inspira, solta, inspira, solta, inspira. E aí, como foi fazer esse movimento? É gostoso, né? É tranquilo. E aí, pessoal, preparados para a nossa segunda atividade? Quais foram os objetos que você escolheu? Eu escolhi esse livro, esse relógio de pulso e essa mochila. E você, o que escolheu? E o nosso exercício vai funcionar da seguinte forma, olha só. Nós vamos agora trabalhar a memória e a imaginação. A parte da memória vai ficar na primeira parte do exercício, que é a seguinte. Você vai ter 20 segundos para contar para mim, aí em voz alta, como foi que esse objeto, você vai escolher um objeto de cada vez, tá? E você vai contar para mim como foi que esse objeto veio parar em suas mãos. Você comprou, você ganhou, ou você herdou de alguém. Vou dar um exemplo. Supondo que você tenha comprado. Você vai tentar se lembrar quanto ele custou, qual foi a loja que você comprou, se ele foi caro, se ele foi barato, se naquele momento você teve dúvida entre esse objeto e outro. Enfim, eu quero que você me traga detalhes. Isso na primeira parte, que é real, tá? 20 segundos você contando de verdade como esse objeto veio parar nas suas mãos. Pois bem, essa é a primeira parte. Depois nós vamos para a segunda parte, onde você vai pegar o mesmo objeto e vai inventar uma história que, obviamente, não tem certo, não tem errado. Ela pode ser 100% criada, fabulada, inventada por você, e ela pode ter elementos absurdos. Ela não precisa ser uma história realista. E aí você vai ter mais 20 segundos para inventar uma história fantástica de como esse objeto veio parar na sua mão. Tá certo? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Eu vou escolher o livro, mas vocês vão fazer os três, tá bom? Então, durante 20 segundos, eu vou contar para vocês, na primeira etapa, como de verdade esse livro veio parar em minhas mãos. Tá certo? Então vamos lá, minha filha vai disparar o reloginho aqui e vai me dar 20 segundos. Vai lá, filhota! 1. Então, pessoal, esse livro aqui, Isso é Arte, é um livro muito legal que eu ganhei há algum tempo, mais ou menos uns 3, 4 anos. Eu ganhei esse livro de um amigo meu, um amigo muito querido. E esse amigo, ele sabe que eu gosto muito de arte, que eu gosto muito de teatro. Acabou o tempo. Acabou. Passou rápido, né? Então, mas é isso. Eu achei que eu tivesse mais tempo, mas foi muito rápido. Agora eu vou de novo contar mais 20 segundos e vou criar uma história totalmente fictícia de como esse livro veio parar na minha mão. Valendo! 1. Então, pessoal, eu tava lá na Bahia mergulhando. Aí, numa praia maravilhosa, lá em Boipeba. Eu mergulhei, quando eu mergulhei, eu achei uma caixa.
dentro dessa caixa estava esse livro. Claro que no primeiro momento eu imaginei que dentro daquela caixa estivesse um tesouro de ouro ou diamantes, mas não. Acabou o estava tempo. esse livro. Passa rápido, né? Tá certo? Escolha o seu primeiro objeto e conte para nós como esse objeto veio parar em suas mãos em 20 segundos. Valendo! 1. Tempo esgotado. Agora você vai pegar esse mesmo objeto e vai criar uma história, inventar uma história de como esse objeto veio parar em suas mãos. Valendo? Mais 20 segundos. 1. Boa! Tempo esgotado! E aí, como foi, hein? É um desafio, né? Inventar uma história assim em 20 segundos, lembrar de coisas em 20 segundos, também, é um grande desafio. Mas eu gosto muito desse exercício. Agora você vai pegar o seu segundo objeto. Eu não vou fazer com vocês, tá bom? Mas se eu fosse pegar o segundo objeto, eu escolheria esse relógio aqui. E você, qual é o seu segundo objeto? Lembrando que agora você vai contar a parte da verdade, o real, tá bom? 20 segundos para contar como esse segundo objeto veio parar em suas mãos de verdade. Valendo! 1. Boa! E aí, como tá? Eu queria estar ali com vocês ouvindo essas histórias. Agora, o mesmo objeto, você vai criar outra história. Não pode ser parecido com a primeira história que você criou, hein? Olha que desafio. Tem que ser uma história completamente diferente da primeira. E aí, vamos lá? Atenção, criando a segunda história fictícia. 1, 2, 3, valendo! 1. Uou! Ha! Boa! Já foi, né? O segundo objeto e as duas versões para o mesmo objeto número 2. Respira um pouco. Dá uma espreguiçada. Estica. Alonga. Manda beijinho. Porque ainda tem o terceiro objeto, hein? Vamos lá? O meu terceiro objeto, como eu falei para vocês, é a mochila. Mas eu não vou fazer com vocês, só vocês aí. Mais uma vez, a verdade. Como esse terceiro objeto veio parar em suas mãos? 1, 2, 3, ação! 1. Oh, 20 segundos. E agora, a última, mas não menos importante, segunda versão para o terceiro objeto. Valendo! Mais 20 segundos. Agora é a versão fictícia. 1, 2, 3, já! 1.
Boa! Muito bom, pessoal! E aí, como foi fazer esse exercício? Vocês perceberam o grande desafio? Mas é um desafio gostoso e extremamente possível. O que é? É eu estimular a minha imaginação e a minha memória para continuar criando. E por que eu peço para vocês falarem em voz alta, mesmo eu não ouvindo? Porque é interessante quando você se ouve, porque parece que a história, primeiro, você fica mais atento ao que você está dizendo, porque se você ficar só imaginando, talvez seja difícil manter a mesma linha de raciocínio, porque o pensamento voa. Quando você está pensando e falando, isso dá uma sensação de presença, porque a gente fica mais atento. Então, como eu falei, atenção, memória e imaginação são os três pilares desse exercício. Tudo bem? Comenta comigo, deixa eu saber pelo menos uma história que você inventou. Uma inventada. Então, já sei. Será que dá? Se for muito, você decide aí, tá? Mas pensa em compartilhar conosco pelo menos uma versão real e uma versão imaginária e fictícia de um objeto que você escolheu. Tá certo? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um encontro. Eu quero agradecer demais pela audiência de vocês, pelos acessos. Pedir a gentileza que se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. E se você acha que esse vídeo pode ser bacana para outras pessoas, compartilhe. Compartilhe, vamos aumentar aí a nossa rede, tá certo? E outra coisa, pode deixar o comentário que você quiser aqui, que a gente gosta muito de ler, tá bom? Um grande beijo no coração, uma excelente semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!